Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Quase acabando o livro de Levíticos. E tem gente dizendo que até que dá para ouvir Levítico com o necromante lendo. De fato, não é um livro que caia no agrado do leitor, mesmo o fundamentalista cristão. Afinal de contas, é um manual de sacerdotes, práticas velhas, manias velhas, tabus velhos, violência sempre nova, sempre em dia, sempre em vigor. Vamos para Levítico 24, de 1 a 19, mas eu queria primeiro lembrar que se você assiste a esse vídeo antes de 28 de outubro, mas eu queria lembrar que se você assiste a esse vídeo antes de 28 de outubro, agende-se para a comemoração dos 1000 dias da Tenda do Necromante. Dia 28 de outubro, agora, nós vamos comemorar 1000 dias de existência deste canal. Estamos concluindo uma campanha para alcançarmos 10 milhões de visualizações e estou convidando aos peregrinos, aos espectadores, para estarem todos no dia 28 de outubro com o objetivo específico de alcançarmos 1000 peregrinos online, simultaneamente. Então é preciso que a pessoa entre na live e não saia até que a gente alcance 1000 peregrinos online. Para muitos canais isso aí é um café pequeno, para nós é um esforço ainda muito grande. Não alcançamos ainda 500. O máximo que colocamos ao mesmo tempo foi na casa dos 400. Eu quero aproveitar os 1000 dias da tenda para já saltarmos para 1000. Por favor, se você tiver condições, agende. 28 de outubro, uma segunda-feira, 19 horas. Enquanto isso, enquanto esperamos, enquanto nos agendamos, vamos a Levítico 24. Aí está, Levítico 24, de 1 a 9, texto hebraico de um lado, a tradução do outro. Falemos um tantinho, um dedinho de prosa sobre essa tradução. Eu a faço a partir do texto hebraico, quando chegarmos no Novo Testamento a partir do texto grego. Ela é uma tradução literal, ao pé da letra, sem compromisso com teologia, religião, misticismo, esoterismo, ufologia, qualquer dessas práticas não epistemológicas do mercado. Nós podemos clicar aqui para ir à página principal. Aí está nossa Bíblia livre. A Bíblia toda em tradução literal de Oswaldo Luiz Ribeiro, sem compromisso com doutrina, teologia, ideologia, tradição, religião e instituição. Só a Bíblia, nossa Bíblia. A Bíblia livre, nossa Bíblia livre. Uma informação ali, nossa Bíblia já alcançou a marca de 341 apoiadores. No momento ela conta com 338 apoiadores. Esses apoiadores, se você clicar aqui, apoie a tradução, você é transferido para a página da Apoia-se. Você vê aqui 338 pessoas apoiando. Esse projeto não tem financiamento institucional. Nenhuma organização, religião, associação, agremiação e o diabo que seja financia o projeto. Ele é feito para que a comunidade de interesse o financie. Com 1 ano de funcionamento, ele foi inaugurado dia 1º de julho do ano passado, 2023. 338 estão apoiando. Já fomos 341, caímos 3. Espero que logo a gente retorne a esse número. A pessoa interessada em apoiar, clica numa dessas possibilidades, são 5 possibilidades, valores começando com R$10 mensais de financiamento do meu trabalho. Aqui, do outro lado, as orientações simplificadas num primeiro momento e mais detalhadas mais abaixo. Eu peço que você se torne um apoiador. Isso não é um bico para mim, é o meu trabalho, é a minha única atividade remunerada.
administrar o canal e traduzir a Bíblia. São horas e horas por dia, mais de 10 horas de trabalho por dia. Às vezes bate 12, 14. E caso você se interesse, aprove, goste, apoie. O trabalho depende de apoio, o trabalho depende de seu apoio. Para voltar lá, leia a tradução, clicamos em leia a tradução, vamos saltar para o sumário. Eu clico em Levítico, vai abrir a página principal, capítulo 1. Eu clico aqui, vamos direto para o capítulo 24, voilà, aí está. Bastante simples, bastante funcional. Eu vou ler então Levítico 24, de 1 a 9, e depois eu faço um comentário verso a verso, como é o nome da playlist, a Bíblia toda, verso a verso. E fala Yahvé a Moshe para dizer: manda tu os filhos de Israel, e eles tomam a ti óleo de oliveira, limpo, prensado, para o luzeiro, para fazer levantar a lamparina continuamente, desde fora para a divisória do testemunho, na tenda de período. Posiciona ela a Aharon desde tarde até manhã, para as faces de Yahvé continuamente, norma de sempre para as gerações de vós. Sobre o candelabro puro, ele posiciona as lamparinas para as faces de Yahvé continuamente. E tomas tu sêmola, e tu cozinhas ela, 2 10 broas, 2 de décimos é a broa uma, e colocas tu elas, 2 posicionamentos, 6 os posicionamentos, sobre a mesa pura, e dás tu sobre o Líbano limpo, e ele está para o pão, para lembrança, fogaréu para Yahvé, no dia do sábado. No dia do sábado, ele posiciona ele para as faces de Yahvé continuamente, desde com os filhos de Israel, aliança de sempre. E ele é para Aharon e para os filhos dele, e eles comem ele em lugar sagrado, que sacralidade de sacralidades ele é para ele, desde os fogaréus de Yahvé, estatuto de sempre. Uma pessoa distraída passaria batido, como diz a gíria do Rio de Janeiro, por esse texto que acabamos de ler. Mas olhos treinados observam pelo menos, vai que há olhos ainda mais treinados, 2 questões que saltam aos olhos. Eu vou comentá-las no momento em que chegarmos a ela. Vamos, então, ao comentário pedacinho a pedacinho. E fala Yahvé a Moshe para dizer, é o registro redacional. Essa declaração se repete dezenas de vezes no Pentateuco, porque é o momento em que os fragmentos de papiro, eventualmente de couro, estão sendo transcritos. Alguma coleção guardada em algum embornal, alguma bolsa, algum caixote, está se convertendo num longo e maior papiro. O tamanho dos livros naquela época, livros não eram rolos, estavam limitados pela funcionalidade das dimensões do rolo. Então, ia se tornando mais prático você transcrever tudo num rolo grande do que ter um monte de fragmento. Porque na hora de procurar o fragmento que você precisa, você tem que olhar uns 70 pedaços de papiro. Agora não, você faz um rolo e sabe onde mais ou menos vai estar a informação que você precisa. Então, é redacional. Ainda estamos diante de uma comunidade que vai inflacionando a dimensão da coleção. Yahvé manda que Moshe fale aos filhos de Israel
Quem acha que o século VII de Josias é um século de transformação religiosa, não se expanda com isso, mas todas as vezes que eu vejo o filho de Israel e me dou conta de que estamos diante de uma redação judaíta, eu vejo aí uma evidência de texto pós-exílico. Os judaítas abandonam a sua identidade judaíta e se convertem em filhos de Israel, salvo engano de minha parte. Então, Yahvé manda que os filhos de Israel tomem óleo de oliveira, azeite, né? Limpo. Eu traduzi esta palavra como puro, mas tem duas palavras para puro, então eu estou traduzindo essa como limpo. Óleo limpo, peneirado, coado, puro. Prensado para o luzeiro. E prestem atenção, para fazer levantar a lamparina continuamente. Então, o que está sendo alvo de iluminação é a lamparina, cuja função é iluminar, né? Para levantar a lamparina continuamente, desde fora para a divisória do testemunho. Pressupõe-se a separação entre o Santo dos Santos e a nave, e a lamparina fica do lado de fora. Beleza. Ela está posta na tenda, tudo bem. Aharon posiciona ela, a lamparina, desde tarde até manhã, para ela poder ficar a noite toda acesa, né? Por isso que é de tarde até manhã, ela deve iluminar o interior da nave, à frente da arca, mas a arca esta protegida pela divisória, de manhã, de noite e tarde. Então a contagem é de tarde até amanhã. Para as faces de Yahvé, porque Yahvé está lá na arca, do lado de dentro da divisória, continuamente, não pode interromper a iluminação, norma de sempre para as gerações de vós. Aí agora veja o próximo verso. Sobre o candelabro puro. Ele posiciona as lamparinas. Mas veja, havia dito que a função do óleo é para fazer levantar a lamparina. Agora, vem um trechinho e diz, é o candelabro, e ele posiciona as lamparinas. Eu me questiono, o candelabro com 7 lamparinas não é original? O candelabro é um desdobramento da história narrativa constante nesses textos, o que pode pressupor, e me parece correto assim pensar, que em algum momento o candelabro foi inserido no Templo de Jerusalém, mas ele não estava presente na reconstrução do Templo de Jerusalém? Vamos aos passos. O texto da tenda é uma retroprojeção. São os equipamentos, as instalações, as práticas, os ritos do Templo de Jerusalém sendo projetados no deserto. Tenda, deserto, êxodo nunca aconteceu. É um mito que funciona como legitimação do Templo de Jerusalém e do retorno da Golá, da classe dominante da Babilônia. Então, onde você lê o retorno do êxodo, é, na verdade, o retorno da Babilônia. Onde você lê a tenda no deserto, é o Templo de Jerusalém. Então, se a tenda do deserto emula mitologicamente o Templo de Jerusalém, por hipótese, estamos olhando para declarações de como funcionava o Templo de Jerusalém. Então, num primeiro momento, o óleo, o azeite puro, é para a lamparina. Então, eu fico imaginando se na versão original não havia apenas uma luz, uma lamparina.
o que está muito bem marcado, levantar a lamparina. Como há uma divergência, ora fala de lamparina, ora de lamparinas. Aí fala de lamparina sozinha, ora fala de candelabro. A gente poderia imaginar que era candelabro virou lamparina ou que era lamparina virou candelabro com lamparinas, o que me parece mais adequado. Considerando também que na comemoração da destruição do Templo de Jerusalém, na época do Novo Testamento, há um relevo com a menorá, a não ser que o relevo com a menorá seja tirado do texto e não da história, parece que se há uma evolução de uma liturgia com uma lamparina para uma liturgia com um candelabro com 7 lamparinas. O texto já estava pronto, os corretores da época não são especialistas nisso, fazem o acerto, que então passa a fazer com que o texto expresse a realidade presente no momento da correção, candelabro e lamparinas, mas o resultado é um texto falando de uma lamparina, que agora vira um texto com um candelabro e 7 lamparinas. Veja aí, veja o que você acha. Ah, professor, mas não é um indício frágil? É, por isso a gente chama indício. Se não for frágil, a gente chama de prova, né? Então, nós não temos uma prova, nós temos um indício, e todo indício é frágil. Mas, felizmente, não é o único. Vamos continuar lendo? O texto, então, diz que Moshe deve tomar sêmola. Já conhecemos a flor de farinha anunciada há muito tempo atrás, já nos textos. Ela deve ser cozinhada e com ela devem se fazer 12 broas. Broas. 2 de décimos, aí é o peso, né, de cada uma das broas. Elas, as broas, devem ser dispostas em 2 fileiras, cada uma com 6 broas. Estamos já em período em que o mito das 12 tribos foi inventado. Eu duvido que haja mito de 12 tribos no período pré-exílico. Então, são 2 fileiras, cada uma com 6 broas. A mesa pura. Parece que estamos diante da tradição da mesa de ouro puro, né? Aí o texto passa agora a falar que supostamente Moshe orientando o povo, deve ser colocado o Líbano sobre o pão. Mas peraí, o texto falava de broa, não de pão. De onde saiu o pão? Broa é uma coisa, é uma palavra. Pão é outra palavra. Inclusive, a palavra para broa é feminino em hebraico e para pão é masculino em hebraico. Outra contradição, outra divergência, outro problema. Então, nós temos uma versão em que eram as broas da mesa de ouro puro. Cada broa representando uma tribo, por assim dizer. Mas agora o texto já virou pão. Mesmo fenômeno, era lamparina, virou candelabro com lamparinas, era broa, virou pão. O que isso significa? Para mim, significa que alterações no rito praticado no Templo de Jerusalém entram para os textos nos momentos de revisão e transcrição. Se a interpretação estiver correta, a lição é que eles não apagavam o texto anterior, eles simplesmente acrescentavam a correção. Alguns acham que isso acontecia porque eles consideravam sagrado o texto, logo não podia ser deletado nada escrito. Bem, não sei se é a melhor explicação, mas é uma explicação. O fato é, se é correto dizer que está havendo correção no texto,
significa que essa correção pode estar refletindo mudanças de prática ritual. E nesse caso, duas, nesse pequeno texto, que a gente é capaz de passar batido sem nem se dar conta. Numa versão era lamparina, na outra passa a ser um candelabro com lamparinas, aí não fala 7, mas nas versões anteriores 7 lamparinas. E no outro fragmento fala que eram 12 broas e agora virou pão. Alguém pode dizer, não, ele chama broa de pão. Tá, você explica do jeito que você quiser. Essa explicação que você está dando não me convence. Eles sabem a diferença entre pão e broa. Há prescrições ritualistas lá atrás que não falam de pão. Fala de cavaca, fala de broa, mas de pão não fala não. E há textos que mencionam pão justamente nessa seção. O pão das faces. Agora, aí não era pão, era broa, virou pão. Então, me parece que há uma evolução ritualística no Templo de Jerusalém. Alguém lê o texto, não bate com o que está sendo feito, atualiza o texto. Então, não é o texto que determina a vida. A vida determina o texto para fazer de conta que o texto determina a vida. Na verdade, é assim até hoje, mas o mecanismo não é mais o de escrever, alterar o texto. Como é que a pastorada e a padraiada faz? Eles não podem mais escrever nada no texto. Então, muda alguma coisa, não pode escrever. Então, o que faz? Alegoriza. Faz de conta que o que está escrito é o que está sendo feito na comunidade. Por isso é fácil 300 igrejas diferentes, cada uma mais doida do que a outra, legitimar no mesmo texto bíblico cada uma das doideiras, doidices, doiduras que eles fazem. Porque alegoriza o texto. Lá está escrito abóbora. Aí, para essa igreja, abóbora é um anjo, para aquela igreja é um pecado, para aquela outra é algo relacionado à escatologia, para aquela outra é um diabo, e assim vai. A pastorada faz como esses escribas. Enfiam um troço no texto e vão convencendo os desavisados, os distraídos, os escravizados. Aqui não. Quando a gente não está desmontando bomba que estoura na nossa cara, a gente está percebendo a mão boba do escriba. Agora, não me parece que eles, na época, estivessem fazendo algo escondido. Fosse escondido, apagavam, né? Apagava a broa, botava pão, a gente nem saberia de broa. Apagaria a lamparina, botava candelabro, a gente nem saberia de lamparina. Então, para mim, é um procedimento absolutamente natural para eles, absolutamente corriqueiro. O escriba devia ficar até com sono fazendo isso, porque para ele não havia nada de excitante nisso. Continua o texto, então, é no sábado, não é um erro meu de transcrição, é uma repetição proposital, ou seja, no dia do sábado significa todo sábado. Todo sábado ele posiciona ele. Aí já é o pão, ó. Ele posiciona ele, o pão para as faces de Yahvé. Tá vendo? Então há um padrão aí. Fala lamparina, depois candelabro, passa a falar de candelabro. Fala de broa, depois pão, passa a falar de pão. O texto é uma continuação, não do texto original, mas do acréscimo. Para as faces de Yahvé continuamente, então aí estamos diante da tradição do pão das faces, uma aliança para sempre, e Aharon e os filhos dele comem ele, o pão. Viu? Verso 7, o verso 8, o verso 9, tudo é um acréscimo depois da menção das broas, que redacionalmente se transformam em pão. E esse pão, então, é entregue para o sacerdote lá. Eles comem ele. Então, parece que o pão ficava uma semana lá na mesa da tenda e na hora de trocar, em cada semana, quando eles substituem, o pão substituído vai para os sacerdotes, que sacralidade de sacralidades é o pão, ou seja, só o sacerdote pode comer. Muito bem, a gente lê a Bíblia assim, prestando atenção nos mínimos detalhes. Um exercício interessante seria você pegar as suas Bíblias aí e ver como que o tradutor fez. Se ele botou broa depois pão, se ele bota pão e pão, como é que ele faz?
e faça a seguinte pergunta: se você estivesse lendo a sua Bíblia, você ia perceber esses indícios redacionais? É lamparina, depois vira candelabro? É broa, depois vira pão? Na sua Bíblia pode não estar broa, pode estar bolo. Alguns tradutores traduzem como bolo. Faz diferença nenhuma. Bolo é bolo, pão é pão. O termo hebraico para seja bolo, seja broa é um e o termo para pão é outro. Então veja, se você estivesse lendo a sua Bíblia, você daria conta disso ou passaria batido? Se você gostou, clique no joinha, deixe o comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, cujo tour fizemos no começo. Engaje-se na campanha de 10 milhões de visualizações, que já está acabando, e agende-se para a live dos 1000 dias, dia 28 de outubro. Tchau, tchau. Até amanhã, até o próximo vídeo, ou até às 19 horas, porque neste canal temos vídeo ao meio-dia, esse aqui, e às 19 horas. Até lá. Tchau, tchau.